Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a gente. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17, a oração do Senhor. No domingo passado, ou retrasado, eu preguei sobre o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje eu farei o mesmo no versículo 15, na parte A. Só na primeira parte do versículo 15. Onde Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu vou pregar apenas na primeira frase, no primeiro pedido do Senhor. Não peço que os tires do mundo. Esse pedido do Senhor, Ele está orando, obviamente, como nós já dissemos, por aqueles que criam enquanto Ele orava, os que tinham crido, já até aquele momento e o acompanhavam, já eram crentes, e os que creriam mais à frente, ao longo da história, pela pregação daqueles que já criam enquanto ele orava, como diz o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da pregação destes que já creem. Então, Jesus está fazendo um pedido ao Pai para que não tire os crentes do mundo. Esse pedido, ele pode significar, basicamente, duas coisas. Ele pode ter dois sentidos que não são tão óbvios assim no verso. Mas qualquer um dos dois significados que for atribuído, e eu acredito que Jesus tinha em mente os dois, ficariam corretos de acordo com o contexto geral da Escritura e da própria oração do Senhor. O primeiro sentido daria a esse pedido de Jesus a intenção de impedir que os crentes tivessem uma separação social completa, absoluta, dos ímpios, dos incrédulos, Não peço que os tires do mundo, no sentido de os separe absolutamente do restante da humanidade, nesse sentido, daqueles que ainda não criam, que a Bíblia muitas vezes se refere ao grupo geral dos ímpios como o mundo, muitas vezes. Então, nesse primeiro significado, Jesus estaria buscando impedir uma separação social absoluta, ou seja, não quero que os crentes vivam completamente separados dos não crentes, separados socialmente falando, viver totalmente separado. Nesse sentido, Jesus estaria buscando evitar, e sabendo que essa oração seria registrada, ensinar à igreja que uma vida monástica, o que é o monasticismo? Aquela percepção espiritual, equivocada, de que se nós nos separarmos do mundo, literalmente, e formos viver num retiro absoluto, a igreja compra uma propriedade lá no miolo do interior da Chapada Diamantina, cria uma comunidade, cerca, cria uma espécie de monastério, e nós vamos viver lá, separados, completamente autônomos do mundo ali. Jesus estaria querendo impedir esse entendimento, pedindo para que nós não sejamos tirados do mundo nesse sentido social.
Porque essa compreensão de que uma vida monástica favorece a consagração a Deus, favorece a santidade, ela é completamente equivocada, né? Qualquer um de nós que escolhesse se tornar um ermitão, né? Sai andando, escolhe aí uma floresta, vai morar lá dentro da floresta sem ter contato mais com esse mundo, porque esse mundo é muito difícil, esse mundo tem muito problema, esse mundo é guerra, esse mundo é tragédia, tem roubo, o mundo é tão cruel e tão difícil que eu vou viver para lá. A intenção de que essa separação daria a você alguma vantagem em termos de santidade e consagração é completamente equivocada. Mas muitas pessoas fizeram isso e ainda fazem hoje em dia. Os monastérios, aqueles monges, muitas vezes, que se isolavam, faziam voto de silêncio, voto de pobreza, voto de clausura, né, de nunca mais sair do monastério, e até hoje isso existe perto de nós, não muito longe, né? Em Campanha, e se eu não estou enganado, em Baipendi também, tem 2 ordens de freiras que ainda usam voto de clausura. As moças novas, quando se candidatam lá, passam por um processo, e a última etapa do processo é justamente escolher um dos 3 votos. Ela pode escolher um dos 3 votos, né? Alguns votos são obrigatórios e esses 3 são optativos. Ela pode escolher um dos 3. Ou o voto de pobreza, ou o voto de clausura, ou o voto de silêncio. E a Cristiane, minha esposa, tem uma parente, uma prima, que escolheu o voto de clausura. Ela nunca mais vai sair lá do prédio, das dependências do monastério, né? Da ordem lá das freiras. Então, essa ideia, e a família toda comovida com a decisão dela, os pais levam lá uma vez por semana, vão lá, ficam na grade do lado de fora, ela do lado de dentro, e levam frutas para ela, as coisas, conversam um pouquinho, e eles voltam comovidos pela decisão dela, como, né, ela é dedicada a Deus. Isso é completamente equivocado, né? Essa coisa da vida monástica, da vida ascética, a asceta, ela transmite uma aura de aparente santidade, de aparente serviço a Deus, que é uma falácia, é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque por mais que você se separe do mundo, o seu coração estará com você. O seu coração vai junto com você para a clausura. E Jesus disse que todo mal procede do seu coração e do meu coração. Nós levamos a fonte do pecado para a clausura. É por isso que os monges, no passado, muitos se suicidavam, porque mesmo isolados não conseguiam deixar os pensamentos do lado de fora, não conseguiam deixar os desejos pecaminosos do lado de fora, trancavam as portas, mas percebiam que o diabo estava dentro deles mesmos. Então, não havia maneira de se livrar, né? Eles pensam que para amar mais a Deus, precisam amar à distância o próximo. Mas é o contrário do que Cristo ensinou, né? Então, estão completamente equivocados. Então, Jesus estaria nesse pedido: não peço que os tires do mundo, buscando evitar esse tipo de compreensão, esse tipo de coisa, e deixando isso muito claro para os apóstolos e para os discípulos. Nenhum dos apóstolos fez voto de vida monástica, né? Provando assim que não é esse o estilo de pensamento, não é essa a teologia do cristianismo verdadeiro. O outro significado possível, né, é de que quando Jesus disse: não peço que os tires do mundo, estaria falando da própria morte mesmo. Não peço que os permita morrer
antecipadamente, muito cedo, até que toda a obra que precisa ser feita seja feita. É um outro sentido possível mesmo, né? Não peço que os tires do mundo, no sentido de serem retirados, literalmente, do mundo pela morte. Ou seja, Jesus estaria pedindo que o Pai impedisse uma morte imediata, né, repentina dos apóstolos ali, dos crentes, dos primeiros crentes. Na verdade, a morte é o jeito que Deus usa para tirar os crentes do mundo. Como é que os crentes são tirados do mundo? Né? Eles morrem, né? E assim são realmente tirados do mundo. Apenas 2 foram agraciados com uma exceção aí. Mas o modo comum de Deus tirar os crentes do mundo é exatamente pela morte mesmo. No entanto, Deus não quer, e esse pedido de Jesus fica claro, que nenhum dos seus faleça antes da hora, antes da vontade do Pai. O próprio Cristo, no versículo 1 dessa oração, ele diz: Pai, é chegada a minha hora. Né? Há uma hora para todos nós, e ela chegará sem dúvida. Mais cedo ou mais tarde, na nossa perspectiva, ela chegará. Na perspectiva divina, nunca é mais cedo e nunca é mais tarde, né? Mas na nossa, eventualmente, ela chega. Há uma hora para todas as coisas, né? Como diz Eclesiastes, inclusive de nascer e de morrer. Então, o desejo de Deus é que vivamos santos nesse mundo. Então, Jesus estaria orando para que a igreja não temesse a morte, mas também não a procurasse, né? De qualquer maneira, pensando mais na maneira como servimos a Deus do que na maneira como sairemos do mundo. A vontade de Deus fica muito clara em toda a Escritura, de que Deus quer que o sirvamos no meio do mundo, né? Dentro do mundo, embora não sejamos desse mundo. Em Mateus, capítulo 5, verso 13, você vê Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Né? No versículo 16, ele diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, se você leva a luz embora para o meio da floresta, ela não faz o benefício que deve fazer aos ímpios. A mesma coisa com o sal. Enquanto ele está separado daquilo que deve salgar, ele não tem serventia. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, a vontade de Deus é que nós sirvamos fazendo o bem a todos os homens. Filipenses 2, 14 e 15, que é o mais claro de todos: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É exatamente no meio de uma cultura pornográfica, de uma cultura sensualizada, de uma cultura bestializada, de uma cultura corrupta, indecente, fraudadora, né? Maligna, que nós temos que ser filhos de Deus inculpáveis, como luzeiros no mundo. Não é fugindo dessa geração pervertida e corrupta. E devemos fazer isso sem murmurações, né? Sem murmurações. Pedro também ensinou a mesma verdade no capítulo 2 da primeira carta, 11 e 12.
Na 1 de Pedro 2, 11 e 12, Pedro ensina a mesma verdade. Amados, exorto-vos como peregrinos, ou seja, não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros, né? Essa verdade fica clara em todos os versos. Que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Não apesar dos gentios lá, mas no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, isso só pode acontecer, né? A observação dos ímpios do nosso procedimento só pode acontecer quando podemos ser vistos. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então a ideia é a mesma. Deus nunca quis que saiamos do mundo no sentido de uma ruptura absoluta. Essa ruptura absoluta só acontece no retorno de Cristo. Ela só acontecerá na glorificação, até lá, ou na morte, né, de um crente. Até lá, devemos estar no meio da geração corrupta e perversa, resplandecendo, salgando, testemunhando, pregando, anunciando o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então, esses são os dois significados possíveis da expressão. E quais as razões pelas quais Jesus faria esta oração? Eu tenho 3 razões pelas quais Jesus desejaria fazer essa oração. Primeiro, porque permanecer no mundo por um tempo é bom para nós. Não ser do mundo. Permanecer no mundo, né? É bom para nós. Nada torna o descanso mais agradável do que um dia onde se trabalhou mais, não é? O descanso, a cama, o banho é muito mais gostoso no dia em que você está mais cansado, que você moeu mesmo, não é? Exatamente. Permanecer no mundo por um tempo, nesse mundo cruel e perverso, nos capacita a apreciar ainda mais a graça de Deus e a doçura do céu. Quanto mais padecemos aqui, no sentido de estar no mundo, é um sofrimento para um crente estar no mundo, no meio de uma geração assim, nos capacita a degustar melhor a graça de Deus. Quanto mais nós quanto mais bebermos do fel do mundo, mais as taças de glória que nos serão entregues serão doces no céu. Faz bem para nós permanecer por um tempo aqui. Faz bem para nós, porque a noção de valor que damos às coisas depende da quanto sentimos a falta delas. A escassez gera valorização e a fartura sempre gera desperdício. Inequivocamente. Outro motivo pelo qual Jesus poderia ter feito essa oração é porque permanecer por um tempo no mundo não é bom só para nós, é bom para os ímpios, é bom para as outras pessoas, é bom para aqueles que convivem conosco. Nenhum de nós gostaria de sair do mundo se soubesse que ainda poderia ter sido instrumento para a salvação de mais um. Não é verdade? Se você soubesse que você poderia ser um instrumento de salvação para mais um, você não desejaria sair desse mundo. Imagino que você, como um crente, pensaria assim, né? Enquanto eu puder ser um instrumento para salvar mais um, para que Deus salve mais um, eu permaneço. Como Paulo disse, para mim, melhor é estar com Cristo. Eu preferiria morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por amor de vós, permaneço na carne, não é? Ou seja, na escolha seca eu prefiro morrer. É muito melhor para mim estar com Cristo e sair dessa vida de agruras. Mas, por amor da igreja, né? Como eu sei que eu ainda posso contribuir, eu prefiro permanecer. Porque eu dou mais glória a Deus assim. Essa é uma verdade inexorável também.
Deus não levará para si nenhum dos justos, dos seus filhos, até que tenham gerado todos os filhos e bênçãos que Deus destinou para eles. Outro motivo é que permanecer por um tempo no mundo não é bom só para nós e para as outras pessoas, mas faz bem para a glória de Deus. Faz bem para a glória de Deus. Um santo que foi provado e aprovado no meio de uma geração corrupta e perversa dá mais glória a Deus do que um santo que nunca foi provado. Um santo que está no meio de uma fornalha ardente sem se queimar, ou cantando louvores numa fogueira acesa, dá muito mais, manifesta mais, aliás, a glória de Deus do que um dos que estão com a coroa diante do trono do Senhor no céu. Sem sombra de dúvida. A manifestação da glória de Deus é maior naquele que é provado e vence. Se você é um artista, como a Margarete, é pintora, e outros trabalham com arte, a maior glória de um artista é quando uma das suas obras passa pela prova da crítica e é aprovada. Resiste à crítica. Não é? Todo artista preferiria isso. Então, permanecer no mundo é bom para nós, é bom para as outras pessoas e é bom para a glória de Deus. Se permanecermos incorruptos como luzeiros no mundo, né? E agora eu quero compartilhar com os irmãos duas verdades doutrinárias que esse texto ensina para a gente. Tem duas verdades doutrinárias aqui, duas doutrinas que fazem bem para a nossa alma. Primeiro, é que enquanto Cristo pede isso ao Pai, Ele está demonstrando e ensinando claramente a verdade de que a morte está sob o controle de Deus. A morte não foge do controle soberano do Senhor. É Deus quem decide. É Deus quem bate o martelo. Sem sombra de dúvida alguma. A morte não é algo autônomo, independente, que acontece fora do raio de controle e de soberania do Senhor. Ela não acontece por acaso. Deus tem nas mãos as questões de vida e morte o tempo todo, de todos, crentes e não crentes. Crentes e não crentes. Quantas vezes, e não é incomum, nós vemos circunstâncias em que seria impossível, naturalmente, uma sobrevivência em certos tipos de circunstâncias, e a pessoa sobrevive. Ou, ao contrário também, pessoas que não apresentavam nenhuma evidência de possibilidade, falecem. Às vezes por causas que, humanamente falando, seriam sem sentido, de tão simples. Está sempre sob o controle do Senhor. A morte não lhe escapa. Ele tem esse controle. E uma coisa interessante do que a morte ensina do que a Bíblia ensina sobre a morte, é de que a Bíblia ensina claramente que na morte de um ímpio, quem faz a coleta, quem vindima a alma, são os anjos, para receberem para seguirem o seu caminho até a condenação. Isso está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 17 a 19. É dada aos anjos essa tarefa, né? Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. É daí que vem aquela imagem medieval da morte como uma foice, tá?
aquela ideia da morte, uma caveira com capuz segurando uma foice, ela é uma construção artística da Idade Média que vem desse texto, na verdade, né? Como se fosse um anjo da morte. Mas, na verdade, não fala nada de caveira, mas fala de uma foice, porque a foice é o símbolo de ceifa, né? De colheita, nesse sentido. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. Então nós vemos que é dado a algum anjo a tarefa de vindimar as almas, né, que estão perdidas. Mas quando vai falar das almas dos santos, dos justos, não é delegado a um anjo fazer isso. Embora lá em Lucas 16, 19, quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, ele diga que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? É porque a compreensão judaica da época era essa. Mas a Bíblia diz algo diferente aqui em Apocalipse, capítulo 14, nos versículos de trás, do 14 ao 16 agora. Diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Só tem um que usa coroa no céu e se assenta no trono, tá? Outro anjo saiu do santuário gritando grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. As almas dos justos são ceifadas diretamente por Cristo. É Cristo quem vem vindimar, mesmo que use anjos, né, para esse trabalho, ele vem pessoalmente ao encontro de um justo. Ele vem pessoalmente. Quando você e eu dermos o nosso último suspiro e fecharmos os nossos olhos, a próxima vez que o abrirmos, estaremos frente àquele que pode todas as coisas. Ele vindima a nossa alma pessoalmente, ainda que venha escoltado, né, nas suas miríades celestes, mas ele vem pessoalmente ao nosso encontro. Então, a morte está sob o controle de Deus. Ela não passa batido, não. Aos anjos podem até ser dada a tarefa de colher trigo, de colher joio, mas o trigo, o dono da fazenda faz ele mesmo. Outra verdade que nós aprendemos é que morrer é importante, mas não é tão importante quanto viver. Viver é mais importante do que morrer. A maneira como vivemos é muito mais significativa do que a maneira como morremos. Toda vez que nos chega a notícia de falecimento, a pergunta que segue é qual que é a mais comum? Como morreu? É tão comum, mas morreu de quê? Né? Como morreu? Mas no fundo, a pergunta mais importante não é a que é gerada pela curiosidade, porque esta é uma pergunta gerada completamente pela curiosidade. A pergunta mais significativa é: como viveu? E não como morreu. Como viveu? Mas ninguém pergunta. Pergunta-se como morreu, mas ninguém pergunta como viveu. Viveu para Cristo? Viveu como luzeiro no mundo, inculpável no meio de uma geração corrupta e perversa? As pessoas concluem, muitas vezes, pela maneira da morte, quando alguém tem uma morte relativamente mais tranquila, né, mais pacífica,
sem grandes sofrimentos, as pessoas, pelo senso comum e a observação, têm a tendência a pensar que está tudo bem. Lá, morreu tranquilo, né? Como se uma boa morte fosse sinônimo de uma boa vida. Mas não necessariamente. Se eu perguntar a você quais daqueles que tiveram as melhores vidas na terra, as mortes foram brutais. Olha para os apóstolos. E não houve vida melhor do que a dos apóstolos. Olha para o Senhor. Olha para os apóstolos e para os santos da igreja. Quase todos os grandes nomes que nos servem de maior inspiração não tiveram mortes muito invejáveis, não. Olha para a grande maioria dos missionários cujos nomes ainda são citados como modelo para os que estão começando na carreira. Né? Então, uma boa morte não é sinônimo de uma boa vida. E o nosso destino eterno não é necessariamente determinado pela maneira como morremos, mas pela maneira como vivemos. Uma morte serena não é sinal de graça, é sinal de misericórdia, né? Mas não necessariamente de graça. Muitos santos já foram tirados desse mundo de forma brutal e trágica. Né? A grande evidência da salvação não é como alguém morre, mas como alguém vive. Então são duas verdades muito preciosas para nós. Importa mais em pensar como vamos viver o hoje e o amanhã do que como morreremos depois. Não se preocupe com a sua morte. Se preocupe com a sua vida e Deus cuidará da sua morte. David Livingstone dizia isso, o missionário inglês na África. Preocupe-se com a sua vida e Deus se preocupará com sua morte. Porque todo mundo ficava dizendo para ele, se você for para a China, você vai morrer. Se você for para lá, você vai morrer. Ele, preocupe-se com a vida e Deus cuidará de se preocupar com a morte. Às vezes a gente fica meio angustiado, pensando nas maneiras, né, nas possibilidades, mas orientados pela palavra de Deus e com o coração apegado ao Senhor, nosso foco deve estar principalmente na maneira como vamos viver, em glorificar a Deus até o último segundo, em dar a Ele a honra e a glória até no leito de morte, se é que vamos desfrutar de um leito, ou não. Seja qual for o tempo ou a maneira, eu quero ir até quando as minhas forças se esgotarem, como dizia Paulo, me gastar e deixar gastar, né? Para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. É a única coisa que eu posso dar ao meu Senhor em gratidão pelo que Ele fez por mim e faz até hoje. Eu não tenho nada que valha a pena dar ao meu Senhor, Ele não precisa de nada do que eu tenho, além de a minha disposição em viver uma vida santa, glorificá-lo e anunciar a grandeza dEle nesse mundo. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver forças, enquanto Ele permitir, eu gastarei e me deixarei gastar para a glória do meu Senhor. Amém? Que isso nós nos lembramos, quando qualquer coisa acontecer, dificuldades, problemas, circunstâncias, forem usados por esse mundo ou por Satanás para nos colocar aqueles pensamentos indesejáveis sobre a morte, você se lembre da oração do Senhor. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A segunda parte eu prego em outra ocasião, né? Mas o nosso Senhor sabe todas as coisas. Confie nele e viva bem.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse pequenino trecho da oração que o Senhor fez. Como é precioso, Deus, como é rico, como é bom e faz bem a nossa alma pensar nessas coisas e descobri-las ou recapitulá-las, relembrá-las para o bem da nossa alma. Como cantamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados no teu propósito, inclusive a nossa morte. Ó Deus, em nome de Jesus, grava isso nas tábuas do nosso coração para ser trazido à nossa memória, sempre em tempo oportuno, em caso, Deus, de sermos tentados por qualquer pensamento que não seja teu. Em nome de Jesus é que nós oramos gratos. Amém.